Vamos aclamar, aleluia, 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 o Santo Evangelho, vamos aclamar. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Canta mais uma vez. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia a dia transmite esta mensagem. À noite, publique essa notícia. Nós estamos na terceira noite, você que nos acompanha em casa pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nosso povo de Deus amado de São Paulo, capital, que está acompanhando esse cerco, um cerco de Jericó, pela santificação das nossas famílias e libertação. E nós estamos dentro de um cerco, porque queremos que as muralhas possam ser derrubadas, a muralha da divisão, da mentira, de tantas outras coisas, para que a nossa família seja santificada e liberta. E uma das coisas que nós mais precisamos ecoar em nossos lares, na nossa casa, é o senhorio de Jesus. É Ele que manda na nossa casa, é Ele que manda no nosso lar. Nós precisamos colocar Jesus como centro da nossa família, como centro da nossa casa. E esse som tem que ecoar. É preciso que o mundo proclame essa certeza.
É preciso que as nossas casas tenham a coragem de anunciar, como eu rezava com vocês: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Repete comigo, Padre Bruno: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória. Quanto mais nós anunciarmos, quanto mais esse som ecoar nas nações, mais libertação vai acontecer. Por que é que o inimigo de Deus tem feito? Ele tem nos paralisado, nos feito silenciar. E aí nós não abrimos a boca, não proclamamos essa verdade de fé. Eu falava ontem no congresso para as famílias que celebravam, inclusive o Padre Anderson já fez esse congresso também, lá em Canguaretama, e eu pedia para o povo de Deus levar a água. Eu ia abençoar a água e abençoei no final da missa, para que levassem para as casas, para que aspergissem sobre os lares e proclamassem naquela casa: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós não podemos deixar de rezar isso e, pela força da palavra, anunciar, porque nós pertencemos a esta linda família. Amados, não tinha leitura mais bonita para ser proclamada do que essa primeira leitura que nós acabamos de ouvir, a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, que diz: já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Bata no peito e fala assim: eu sou da família de Deus. Fala assim: nós somos da família de Deus. Será que você tem ideia do que a gente está falando? Padre Fabiano, Padre Anderson, meus irmãos, nós somos da família. Nós não somos estrangeiros. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos da família. E quando nós somos da família, nós sabemos a força que isso tem. Por isso tanto ataque, por isso tanta batalha, tanta luta que nós travamos, porque somos da família de Deus. E aquele que é inimigo de Deus também é nosso inimigo. O inimigo de Deus tem nome, é Satanás. Ele é o nosso inimigo. Os problemas que nós passamos em nossos lares, as dificuldades que nós travamos, até as diferenças, porque nenhum de nós temos família perfeita. Alguém aqui tem a família perfeita? Não. Mas é a família que Deus te deu. É a família que Deus te deu. A minha família não é perfeita, mas é a família que Deus me deu. Mesmo em meio às diferenças, às adversidades, às situações que nós travamos em casa, até mesmo discussões que fazem parte. Não brigar, porque discutir não é brigar. Quantas vezes nós discutimos em casa? Quantas vezes eu e o Padre Anderson discutimos como irmãos, mas não brigando, ele com uma posição, eu com outra posição, mas ali entrando num diálogo. E o que é que o inimigo de Deus tem feito em nossos lares? Até o diálogo tem sido tirado. Eu fiquei muito feliz de poder estar com vocês e de poder participar desse cerco de Jericó. Durante esses últimos anos, eu tenho celebrado a missa das famílias na Canção Nova, e quero dizer que fico até dezembro, viu? A partir de janeiro, estou indo para a missão da Canção Nova em Brasília, no Distrito Federal. Padre Bruno foi... mas foi um tempo, é o tempo de Deus. São os remanejamentos que nós temos, e é um novo desafio que Deus pede. E estou indo de coração aberto. Eu deixei a minha casa há 18 anos, e eu não posso dizer sim nem não. Na minha boca só pode ter assim: eis-me aqui, faz o que tu queres, Senhor. Estou indo para a missão da Canção Nova em Brasília, Distrito Federal. Espera aí, no coração do Brasil, em breve.
E o que eu mais falei nesses 3 anos que celebrei a missa, e vou continuar, o Padre Bruno não está indo embora, vou continuar até dezembro, e aí no dia 2 de janeiro, pega a estrada e vou para o Distrito Federal. Mas o que eu mais falei na missa das famílias foi isso: o quanto nós precisamos abrir os olhos em 2 situações tão concretas: a verdade do plano de salvação, que em Jesus Cristo ele foi concretizado com a cruz, com a morte. Ele venceu a morte e nos redimiu de todos os pecados. Então nós já temos a salvação, amém? Agora nós podemos perder através das nossas decisões. O Senhor morreu por todos, na cruz Ele morreu por todos. Só quem pode desfazer o que você já recebeu como herança é você mesmo. Quando deixar o pecado, porque toda decisão gera consequências. No céu já tem um lugar reservado para você. Agora, até chegar lá, a decisão é minha, a decisão é do Padre Antes, do Padre Fabiano, são as nossas escolhas. Por isso que a gente tem que saber acertar bem nas escolhas. Mas o plano de salvação já nos foi mostrado e confirmado em Jesus. Mas também existe o plano de destruição, o qual o inimigo de Deus astutamente foi fazendo devagarzinho. E o plano de destruição que o inimigo de Deus tem investido com força total é na família, é na destruição da nossa família, com a falta de esperança, com a falta de verdade. Por isso que nós precisamos rezar, dobrar os joelhos, clamar ao Senhor mesmo, assumir que somos família de Deus, assumir que Ele nos escolheu para sermos família. Escutamos hoje no Evangelho de Lucas a escolha que o Senhor foi fazendo daqueles homens. Ele amanheceu, ele foi em oração, ele rezou, e ali ele chamou discípulos. Ele escolheu, assim como ele escolheu os discípulos, ele escolheu a mim e a você como família dele, e escolheu a nossa família. Por isso que você não pode desistir da sua família. Ontem eu estava pregando lá em Canguaretama. Eu sou natural de João Pessoa. Minha mãe não avisou, fez surpresa, e na hora da pregação chega minha mãe, meu tio Carlinhos, minha tia Roberta, minha tia Maristela, minha avó, meu primo Vitor. Foi chegando a minha família, e que bom saber que eles estavam ali comigo, juntos, porque nós estamos lutando pela santificação. Nós precisamos ser santos. É preciso sair deste cerco de Jericó decidido a uma vida nova, amém? Aqui não é momento de colocar dedo na cara de ninguém. Não adianta vir para mim, se chegar em casa e falar assim: homem, tu muda de vida, vice infeliz. Não adianta não. Quem primeiro precisa mudar, quem é? Levanta a mão direita. Nós não, viu? Faz assim, ó. Levanta a mão direita. Como é o nome desse dedinho? Indicador, né? Faz um indicadorzinho assim, ó. Quem tem que mudar? Eu que tenho que mudar. Eu tenho que sair daqui decidido a lutar pela santificação da minha casa, a lutar pela santificação da minha família, a lutar pela libertação do meu lar. Amados, Deus nos fala de um modo que somos capazes de entender. A palavra que nós escutamos hoje, ela penetra o nosso coração. Não sois mais estrangeiros, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Diz a palavra do Senhor: é nele que toda a construção se ajusta. Primeira pregação que eu fiz neste congresso foi um dos evangelhos que mais se proclamam nos sacramentos do matrimônio. O padre, ele não celebra, ele não preside, ele assiste o matrimônio como um representante legal da igreja. Mas pelo menos, para mim, pelo menos os meus 12 anos de sacerdócio, que nós vamos fazer em dezembro,
Eu acho que 90% dos evangelhos que foi proclamado foi Mateus capítulo 7, que diz: o homem sábio é aquele que alicerça a sua casa sobre a rocha. Vem ventania, vem tempestades, venha o que vier, mas a casa não cai. Como a nossa família precisa estar alicerçada sobre a rocha. Senão a gente não aguenta, Marília, não vai aguentar. Se a nossa família não estiver alicerçada na palavra de Deus, nós não vamos aguentar. Os tempos presentes são difíceis, as batalhas aumentaram. Foi-se o tempo que a família tinha 10 filhos. Quem hoje tem 10 filhos, minha gente? Hoje, se tiver um, você já... Deus, minha bisavó teve 10, minha avó teve 9, minha mãe já foi para 3. Ainda bem que meus irmãos, pelo menos um foi 3, o outro está em 2. Eu vou rezar para a Marília engravidar também, porque aí pelo menos é 3. Mas o que acontece? Está diminuindo. É ou não é? Está diminuindo. Nós temos que estar atentos a isso e alicerçar a nossa vida na palavra, em Cristo, que é a pedra fundamental, é a pedra principal. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Eu sei que não é fácil falar de santificação nos tempos de hoje, é um desafio, mas eu vou falar para você. Nós, hoje, dia 28 de outubro de 2019, quero rezar por todos os funcionários públicos que hoje celebram esse seu dia. Vamos aplaudir os nossos funcionários públicos. O que eu mais peço é que nós possamos sair daqui e de maneira especial deste cerco, decididos a fazer a nossa família santa. E eu vou além. Eu nem quero falar casa, porque casa pode ser só construção. Eu quero falar lar. Lar que vem de lareira. Lareira é um lugar que aquece. Quando a gente está no frio, a gente vai para a lareira para aquecer. A nossa casa precisa ser um lar que aquece os nossos corações. Nós precisamos voltar nas nossas casas, nos nossos lares, a sermos mais família de Deus, sem apontar, tendo paciência. 1 Coríntios capítulo 13 diz: o amor é aquele que tudo supera e tudo suporta. Então tem paciência, reza. Ah, padre, faz 10 anos que eu rezo pela minha família. Reza mais 10, meu amor. Tem paciência, é no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no teu tempo. Nós estamos num cerco que exige a nossa oração. É bom entendermos que não é de uma hora para outra. A Igreja Católica não vive de mágica. Nós vivemos de segmento de cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar vai perder. E quem perder a sua vida por causa de mim, diz o Senhor, esse vai ganhar. Então, aguenta firme. Continua rezando. O que você não pode é esmorecer e manter a lareira que aquece o coração na tua casa, que é o lar, deixando a santificação acontecer. E quando a gente dá o passo na fé, quando a gente se aproxima, a graça acontece. Vamos pedir o auxílio. Hoje a igreja celebra mártires da igreja, Simão e São Judas, homens que deram a vida, que perseveraram. Eu vim da terra dos protomártires, os primeiros mártires do Brasil. Eu fui na Capelinha, lá em Canguaretama, onde o padre André e outros companheiros
deram a vida, estavam na missa, celebrando o santo sacrifício, e ali chegaram os invasores, querendo pregar uma outra, nem religião, mas um outro segmento, os calvinistas, não é isso, padre? E aí, ali eles perguntaram se eles negavam a Jesus. O padre André, celebrando, levou toda a assembleia a permanecer firme, e foram esquartejados. Um deles arrancou o coração, e na hora que ele estava arrancando o coração, ele proclamou: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Não negaram o Senhor. Ali morreram famílias. Eu não conhecia a história concreta, eu fiquei impressionado. Os primeiros mártires, aqueles que primeiro deram sangue aqui no Brasil, mas não negaram. As nossas famílias precisam estar alicerçadas. Isso aqui não é masoquismo, e nem o padre está fazendo medo para ninguém, mas os tempos que nós estamos vivendo são exigentes, e se não estivermos alicerçados, se a nossa família não estiver alicerçada na palavra de Deus, a palavra própria do Senhor diz: se não estiver alicerçado sobre a rocha, a casa cai, e a sua ruína é total. O que eu mais peço neste cerco é que se levantem em nosso meio homens e mulheres que tenham o desejo de lutar pela santificação e a libertação da nossa casa, com paciência, com perseverança, com fidelidade e com fé. E aí a gente pode dizer, com muita vontade, com muito desejo, com muita esperança: eu protejo a minha família e eu rezo por ela. A maior vitória que podemos é ser família do céu já aqui na terra. E aí a graça de Deus acontece. Fica de pé. Vamos cantar mais isso, Marília, mais uma vez? Vamos cantar essa canção mais uma vez. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Coloca a mão no coração e repete comigo assim, Brasil: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta terceira noite do cerco de Jericó, nessa terceira noite do cerco pela de Jericó, santificação e libertação da minha família, pela santificação e libertação da minha família, eu tomo a decisão, pela força da palavra proclamada, pela força da palavra proclamada, de não ter medo de assumir, e não tenho medo de assumir. Eu sou da família de Deus. Eu sou da família Ele de me Deus. escolheu. Ele me escolheu. Ele escolheu a minha família. Ele escolheu a minha família. E eu vou lutar pela minha família. Eu vou lutar pela minha família. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou rezar. Eu vou rezar. Rezar. E saber esperar. E saber esperar. Porque o meu Deus. Porque o meu Deus. É aquele que age. É aquele que age. Na hora certa. Na hora certa. No tempo devido. No tempo devido. Por isso eu proclamo. Por isso eu proclamo. Nada. Nem ninguém. Poderá. Nos separar. Do amor de Deus. Do amor de Deus. Canta isso. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém. Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Quem poderá? Erga seus braços. Separar do amor de Deus. Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós. Mais uma vez. Quem poderá? Erga seus braços. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós. Para o Brasil ouvir. Canta São Paulo. Canta a canção nova. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória.
maior vitória que podemos conquistar é ser família no céu aqui na terra. Eu protejo, eu protejo a mim. A maior vitória que podemos conquistar é ser família no céu aqui na terra. Coloca a mão no coração e a gente vai cantar mais uma vez. Quero ouvir você. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Quero ouvir você. Quem poderá nos separar? Nada nem ninguém. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutar. Eu quero ouvir. Canta São Paulo, canta Brasil. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família. Eu quero ouvir as mulheres. Canta, mulher. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. Ser família. Quero ver os homens. Canta, homem. Eu protejo. Canta, homem de Deus. Eu rezo. Tá lindo demais. A maior vitória que podemos conquistar. Homens e mulheres, família. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu. Levanta a sua mão antes de fazermos a oração. Repete comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Toda vontade de desistir. Toda vontade de desistir da minha família. Eu renuncio nessa noite. Eu renuncio nessa noite. Toda falsa enfermidade. Toda falsa enfermidade. Depressão. Mentira. Espírito de morte. Saia do meu lar. Toda frieza espiritual. Saia do meu lar. A minha família é lugar de aquecimento do meu coração. A minha família é bênção. E nessa noite, em nome de Jesus, eu proclamo libertação. Santificação. E restauração.